Olá! Estamos começando mais um vídeo aqui no Setor Visitante. Tá entrando no ar um pouquinho mais tarde, porque hoje eu passei por uma bateria de exames. Uma dica que eu sempre deixo aqui no canal, agora o Setor Visitante é um canal saúde, já não é mais um canal boêmio. Bebam muita água, alimentem-se bem, sempre que vocês puderem, né? Vão lá no médico, uma consulta, um exame, para ver se está tudo certo, tudo em cima, para a gente poder ter força e saúde para acompanhar o glorioso Botafogo de Futebol Regatas. Comigo, graças a Deus, tá tudo certo, mas é uma dica que eu deixo aqui para vocês praticamente em todas as lives. Bebam com moderação e cuidem da saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre essa maratona que o Botafogo vai enfrentar, e é uma maratona pesada, insana, que começa quinta-feira. O Botafogo tem aí mais um dia de treinamentos no Lonier, amanhã também, mas aí, quarta, já não tem mais condições, ali é mais um reconhecimento do estádio, quinta-feira é jogo, aí volta para o Rio, já tem que se preparar para o jogo contra o Cruzeiro no domingo lá em Belo Horizonte, aí no final de semana que vem, no meio de semana que vem já tem jogo. Ei, meu irmão, são 16 jogos seguidos, vai ser loucura. pauleira, vai ser a loucura. Queria falar aqui também sobre Leila Pereira. Será que ela já se resolveu com o sistema? Não tem mais nenhuma reclamação? Rapaz, a Leila atacou o John Textor ontem, falou que tem que ser banido. Tem que pedir para o auxiliar dela ser banido também, né? E vamos comentar aqui sobre Igor Jesus, mais uma que plantaram na imprensa e no final das contas quem estava certo era o John Textor, estava tranquilo, devia estar tomando ali, né, uma margarita, algum drink numa ilha paradisíaca, quando de repente vem um repórter encher o saco, e o Igor Jesus, ele, tá tudo certo, meu filho, quem é que tá falando aqui, quem que tá jogando fake news? Vamos falar sobre tudo isso, só esperar eu pedir um like, pedir para eu esperar também para notificação, o que mais, Joaquim? Inscrição também? Inscrição e o plano de membros. Exatamente. Vamos ver quantos inscritos o setor visitante tem nesse exato momento. São 58.444. Faltam 56 para a gente chegar aos 58.500. E aí vão faltar 1.500 para a gente chegar no número mágico. 60 mil já é coisa para caramba. Joaquim Marques, como é que você está, meu amigo? Bom dia. Tá com fôlego, tá com a saúde em dia, tem ido no médico, tá se cuidando? Bom dia, Dep. Bom dia para os amigos do setor visitante. Eu estou bem. E eu faço meu check-up também, de vez em quando. Treino regularmente. E procuro me alimentar, equilibrar, avacalhar no final de semana, mas durante a semana equilibrar. E é isso aí. A gente vai levando, até porque a gente tem que se cuidar, porque botafoguense tem que acompanhar o coração aí, ver se está tudo certo, né? E eu tenho que me cuidar mais do que você, porque a maratona que o time vai enfrentar, eu vou enfrentar também, com umas viagens bem piores do que a do time. Amanhã eu pego o voo na Você madrugada não de tem voo terça para fretado com quarta. o John Textor, né? Não tem essa moleza ali, aquelas cadeiras, porra, tipo de executiva que os caras viajam. Eu não, eu vou ali apertadinho, né, do lado, de repente, normalmente eu dou azar, cara, vem alguém muito grande do meu lado, aí fica aquela disputa de cotovelo, porra, estresse do caceta. Mas eu vou enfrentar essa maratona, tu tava falando só para as pessoas terem uma ideia, o meu voo para Quito sai 1h40 da manhã de quarta-feira, e eu vou chegar em Quito, no horário do Brasil, 1h30 da tarde, porque ainda para no Panamá. Para no Panamá e depois faz Panamá-Equador. A volta também é horrível, saio 6h40 de Quito e só vou sexta-feira, 6h40 da tarde de Quito e chego 8 da manhã do dia seguinte no Rio de Janeiro. Então eu tenho que estar muito bem, parar com álcool agora, porque senão, na minha idade, eu não consigo mais. Joaquim, tá aqui, ó. 16 jogos seguidos, sem descanso. É quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E aí pode ser quinta, sábado também. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é um jogo atrás do outro, sem descanso. A gente ainda tem que ver aí Copa do Brasil, a CBF ainda não fez o sorteio. Mas aqui, ó, você pega LDU, Cruzeiro fora, Atlético Goianiense, Juventude em casa, Universitário em casa, Flamengo, o que é bom, essa parte aqui é boa, né? Que você tem 4 jogos pelo menos no Rio de Janeiro.
Aí você pode viajar para pegar uma Copa do Brasil, mas depois você tem Bahia e LDU em casa. Aí Fortaleza, esse aqui é enjoado. Fortaleza fora, aí depois você vai para Lima jogar contra o Universitário, e aí depois tem o Corinthians em São Paulo e uma volta da terceira fase da Copa do Brasil, que eu não sei se vai ser em casa ou fora. Aí você tem aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Aí essa aqui também é pesada, que você tá lá no Caribe jogando contra o Júnior Barranquilla e volta para o sul do Brasil para enfrentar o Grêmio. E depois tem uma santa data FIFA. Eu que não sou muito fã de data FIFA, porra, eu não vejo a hora desse dia chegar para poder ter aí uns dias para descansar em casa, Joaquim. E com a chegada do Arthur Jorge, é aquilo que a gente sempre falou. Era melhor esperar o tempo que fosse para encontrar o melhor técnico? Sim, mas o Botafogo desperdiçou muitos dias de treinamento. Ele chega agora, treina sexta, treina sábado, treina domingo, hoje também, já vai para um jogo num contexto muito difícil, na altitude, e para você fazer esses ajustes com pouco tempo de trabalho vai ficar muito complicado, porque o Botafogo não vai parar em casa, né? E quando parar, é só regenerativo, muito vídeo, muita conversa, porque vai ser muito intenso essa maratona maluca e insana. Vai ser pesado e eu não gostaria de estar na pele do Arthur Jorge, não no sentido dele enquanto treinador do Botafogo, mas enquanto treinador do Botafogo para essa primeira missão, né? Eu acho que é uma missão, uma batalha em glória. Você já no primeiro jogo jogar contra a LDU na altitude. E antes que pensem que eu sou maluco, tem um contexto para isso, porque a gente no vídeo, no final de semana, a gente fez um vídeo falando do jogo da LDU, que venceu o clássico local contra o Elo Nacional pelo Campeonato Equatoriano. E eu falei aqui no vídeo, repito, que achei o jogo em si, né, ambas as equipes, ruins. O El Nacional bem pior que a LDU, né? E eu achei o time da LDU ruim, o Depp não concordou comigo. Achei ruim pesado, mas ok, Mas aí não que é eu a quero. melhor LDU dos últimos anos. Então, é aí que eu queria chegar. Eu achei ruim, mas vai falar, então que maravilha, então o time da LDU é ruim, vai ser moleza? Não, vai ser pedreira. O time deles tem um jogo muito físico, batem muito. A gente vai jogar na altitude. Então é o puro suco de Copa Libertadores. Né? Você equilibrar o confronto com fatores que não tem muito a ver exatamente com futebol. Né? E vai ser muito difícil. O Botafogo tem uma chance considerável de ser derrotado. Se a gente empatar, já é uma grande coisa. No contexto da tabela, pode ser muito ruim o empate, porque a gente pode ver o Universitário, de repente, ir a 6 pontos, ou o Júnior Barranquilla ir a 6 pontos. Mas, do ponto de vista desse confronto, desse momento, da chegada do Arthur Jorge para o primeiro desafio dele, o empate é uma maravilha. Eu acho que o empate é bom também. Óbvio que é melhor vencer. Acho que o empate é ruim pensando no primeiro lugar do grupo. Mas olha, depois de uma derrota em casa, você tem que pensar em passar para a segunda fase, passar para as oitavas de final. Se vai estar em primeiro, se vai estar em segundo, meu irmão. É muito melhor estar em primeiro? Sem dúvida nenhuma. Mas o que não dá é para perder lá. E aí você fica numa situação muito desconfortável. E como você está falando assim, o puro suco de Libertadores, puro suco do futebol da América do Sul, e a gente vai acrescentar, né, mais um sabor nesse suco, porque começa o Brasileirão. E aí vai pegar o Cruzeiro que perdeu para o Atlético Mineiro, uma derrota também complicada ali, né, com vantagem do empate. Você joga em casa, sai na frente, toma um 3-1. É um jogo que o Cruzeiro, né, ou ele vem muito mal psicologicamente, com toda essa pressão que eles devem estar sofrendo lá agora, ou então vem mordido e, meu irmão, voando. E depois pega o Atlético Goianiense, que foi campeão lá em Goiás, né, pelo terceiro ano consecutivo, pega o Juventude, que fez um bom jogo contra o Grêmio, né? Chegou até a sair na frente, teve um pênalti que não foi marcado, poderia ter feito 2-0, mas aí o juiz não marcou e o Grêmio acabou virando para 3-1, mas é
pedreira atrás de pedreira. Essa molezinha que o Botafogo enfrentou e teve dificuldades no início do ano, acabou, né, Joaquim, com essa estreia no Campeonato Brasileiro, vai ser muito complicado. Vai ser muito difícil, por essas e outras que a gente já falou tantas vezes aí sobre a necessidade de ter um elenco, e eu acho que hoje a gente tem, fazendo uma ressalva ali para a defesa, que a gente ainda tem alguns pontos de interrogação. E aí esse suco aí, esse puro suco que a gente estava falando, já não é tão puro, né? Já vira uma mistura que lembra o suquinho do Chaves, né? Que é o suco de morango que parece laranja e tem gosto de maracujá. Mas vem cá, você falou em elenco, você falou que o Botafogo tem um bom elenco. Dá para aguentar esse tranco com esse time, com esses jogadores que a gente tem? Olha, é o que eu falei, tem a ressalva da defesa. Eu acho que o elenco é muito bom. A gente ainda tem que lembrar que no meio do ano chegam o Igor Jesus e o Alan. Eu estou muito ansioso para a chegada do Alan, porque o Alan é um baita jogador. Tem tudo para ser um dos melhores jogadores de meio de campo aí do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se a gente fizer um apanhado do elenco como um todo, sim, tem um baita elenco. E mais uma ressalva para a defesa. A defesa a gente ainda tem um ponto de E não só os interrogação. zagueiros, né? Lateral esquerda também. E a lateral de direita ainda não está bem resolvida. O Damian Soares ainda não se firmou. O Matheus Ponte, que eu estava apostando minhas fichas de que poderia ser esse cara para resolver o problema, foi a catástrofe que foi no último jogo. E talvez a gente acabe ainda de Rafael, né? Não sei, mas a defesa realmente ainda preocupa. E vamos ver se o Botafogo traz alguém. Tem mais 11 dias para ir ao mercado atrás de algum jogador, mas eu concordo contigo, acho que a gente tem um bom elenco, temos bons nomes. Agora, tem que fazer da liga. Tem um elenco maneiro, tem 2 caras por posição, tem o Eduardo, tem o Romero, tem o Júnior Santos, tem o Savarino, tem o Jefinho, tem o Luiz Henrique, tem o Damian Soares, tem o Rafael, tem o Gregory, tem o Danilo, tem o Tietê, tem o Marlon. Então, assim, a gente tá falando, ainda tem o Cauê, tem o PK, beleza. Agora, tem que fazer esses caras jogarem bola, tem que fazer isso aí funcionar, porque se não funcionar, não adianta nada, né? Contratam os caras aí do nada aleatório, vem pra cá e, porra, o time não vai pra frente, então tem que fazer da liga. O problema tem pouco tempo para fazer da liga. Aí, essa maratona que a gente vai enfrentar tem esse poder aí de complicar, mas vamos ver se o Arthur Jorge, competente como a gente acredita que ele seja, vai conseguir melhorar, né, fazer com que esse time evolua nos próximos jogos. Vamos falar agora de um assunto chato e que cada vez, porra, sabe, dá vontade de fechar o canal do YouTube, sei lá, por um mês, sacou? E aí depois de um mês a gente volta quando já tiver tudo resolvido, porque todo dia tem polêmica, e ontem teve a Leila atacando o John Tex, falando que ele é a grande vergonha do futebol brasileiro, fanfarrão, e falando que tem que ser banido. Cara, tipo assim, se ela falasse que é uma grande vergonha do futebol brasileiro, aí na ótica do palmeirense, vai lá, tá, quer fazer também, né, um filme ali com a torcida que não gosta muito da Leila. A Leila teve problemas com a Mancha Verde, tem problemas com conselheiros. Então, nessa hora também, os caras fazem esse jogo Tá para ficarem jogando bem pra com a galera. torcida. Tá jogando pra galera, exatamente. Aí chamou de fanfarrão, beleza. Agora, porra, tem que ser banido. Ela devia ter, né, essa mesma exigência, né, com o auxiliar dela, assim. Até o Fogão Net colocou o que mudou. Crítica de John Texel, Leila Pereira concordou com fala de auxiliar sobre sistema e reclamou de CBF e arbitragem há menos de um ano. E a pergunta que eu faço é: ela se resolveu com o sistema? Porque ela admite que tinha sistema, concordando com as falas do auxiliar, e agora parece que está satisfeita com a arbitragem, Joaquim. Depp, durma-se com um barulho desses, né? E a minha memória anda bem ruim, né? A idade está chegando, mas eu lembro bem desse episódio do auxiliar dela falando de sistema e ela corroborando, concordando. E, mais uma vez, em se tratando da minha memória falha, eu não sei se eu estou ficando maluco, você me corrige aí, mas eu acho que ano passado a gente teve jogadores da Série A de Santos, né? Do Santos, né? Não é de um time pequeno que por acaso chegou na Série A, né? Jogador do Curitiba e jogador do Goiás sendo pego
em esquema de apostas. Isso foi noticiado, foi escancarado e, assim, misteriosamente, a gente não sabe por quais forças ocultas, esse assunto sumiu do noticiário. E aí, tanto a dona Leila, que corroborou com o auxiliar do Abel Ferreira falando de sistema, e tanto esse noticiário sobre esquema de aposta com jogadores da Série A no passado foi esquecido e estão tratando o John Textor como um maluco, né? E pode até depois, como você falou, mete o pau nele. Mas o que espanta é essa defesa da arbitragem, do campeonato, como se aqui fosse, né, o país das maravilhas, onde tudo O fosse Brasil é a perfeito. última O Brasil, reserva moral da reserva idoneidade moral. mundial, né? Pois é, e daqui em diante, eu tenho certeza que, além do Campeonato Brasileiro, vai começar o Campeonato da Hipocrisia, porque a gente vai ver vários desses caras que estão batendo no John Textor reclamarem de arbitragem, tô falando de dirigentes e até influenciadores aí também, vão chegar com essa de, essa arbitragem do futebol brasileiro é sempre para um time, estão prejudicando sistematicamente, ainda vão botar a culpa no John Textor, né? Porque o John Textor reclamou, agora estão prejudicando o Palmeiras. Eu não duvido nada que vai acontecer um negócio desse. Depp, eu não tenho a menor pressa. Eu tenho certeza absoluta de que vai acontecer. O mundo dá voltas, né? O mundo é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Eu vou aguardar aqui na varanda da minha casa, tomando uma cervejinha, porque vai começar no Campeonato Brasileiro essa galera aí a morder a própria língua. Porque todos esses que estão debochando do John Textor, inclusive a dona Leila Pereira, no Campeonato Brasileiro vão começar, vão voltar a mesma ladainha de sempre, que é, porque é o sistema, porque são forças ocultas, que esse termo forças ocultas eu não usei à toa. Teve algum dirigente que eu não lembro qual ano passado usou esse termo. Né? Então, um fala em sistema, o outro fala em forças ocultas, e essa ladainha vai voltar, cara, porque não é só reclamar de arbitragem, eles falam essas coisas, né, de sistema, de forças ocultas, é só aguardar, esperar aí na sua cadeira, lendo um livro, tomando uma cervejinha, que vai acontecer. E essa questão aí de pedir para o Textor ser banido, parece até que tá com medo de alguma coisa, porque eu já vi tanto dirigente falando barbaridades, o único, e não só a Leila, jornalistas também falando, tem que ser banido, banido, banido. A gente já viu cada atrocidade no futebol brasileiro, coisas muito piores, e ninguém pediu para dirigente ser banido. Não vou ficar aqui citando, mas a gente já viu situações que aconteceram, tragédias que aconteceram no Rio de Janeiro, a gente já viu personagens aí falando cada atrocidade e ninguém fez absolutamente nada. Agora, curioso, né? Querer que o Textor seja banido, Joaquim. Porque eu não posso falar a palavra que eu ia falar, mas quem tem medo, né? É isso. Vocês já sabem do que eu tô falando. E aí é o seguinte, a impressão que dá é que tem uma parte desses dirigentes e até pessoas da imprensa, que eu acho que estão sendo bem levianas, incomodadas porque, de repente, tem algum rabo preso, né? E tem uma outra parte que talvez não tenha rabo preso, mas está se incomodando com o John Textor, porque o John Textor está recolocando o Botafogo no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é no topo, na disputa dos grandes títulos. E a dona Leila Pereira, ela pode até querer debochar o torcedor do Palmeiras, porque o Botafogo ano passado amarelou e o Palmeiras foi campeão. Sim, mas o Botafogo estava lá disputando. E essa turma estava muito feliz e muito acostumada com o Botafogo brigando para não ser rebaixado, não incomodando ninguém. E aí o Botafogo hoje está retomando o protagonismo, e se não foi campeão, mas incomodou, ganhou de muitos desses times aí, até fora de casa, como foi o próprio Palmeiras. Né? E o Botafogo de uns anos atrás não incomodava ninguém, né? Agora incomoda. Por isso que o John Textor está sendo tão apedrejado. Pois é, e sempre lembrando aqui uma coisa, a nossa principal crítica a quem está debochando, jogando pedra no John Textor meu irmão, essa denúncia ela é muito grave e ela tem que ser levada a sério. Se lá na frente for realmente a maior fanfarronice da história, e aí o John Textor que arque com a responsabilidade, seja cobrado por isso. que ele seja cobrado por isso. É só isso, né? Aí não tem problema nenhum.
o que deixa a gente meio assim, pô, né, agora a arbitragem, como você falou, né, o Brasil é a última reserva moral. Enfim, mas é o que você disse, tem muita gente incomodada e cada vez, né, que a gente entra na internet para procurar notícia do Botafogo, tem as notícias, né, que o Botafogo tá com dívida com não sei quem, o prazo para pagar não sei quem acabou, o jogador que não vem mais. Tá aí o Igor Jesus, né, já posou inclusive com a camisa do Botafogo. Isso aqui para mim estava com toda a pinta de cavada de empresário, né? O empresário que viu o jogador metendo um gol atrás do outro e aí deve ter recebido proposta, pode ter mudado de ideia, só que aí para mudar de ideia, irmão, paga a multa. Pode levar, cara, são 150 milhões de reais. Leva, vendo até por 100. Porra, poderia ir, mas tá aqui o Igor, que vai ser reforço do Botafogo, Joaquim. E aí deixa eu só colocar na tela, né, os números dele, do Igor. Peraí, deixa eu compartilhar aqui os últimos jogos. É impressionante, aqui, ó. Nas últimas 8 partidas, 7 gols e 2 assistências. Então são 9 participações para gol e em 8 jogos. Realmente tá on fire o nosso atacante, que chega no meio do ano, né? A janela abre no dia 3 de julho e ele já vai poder ajudar o Botafogo, se a gente conseguir classificar nas oitavas de final da Libertadores e também no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Igor Jesus fazendo um excelente papel lá no Oriente Médio. E assim, é curioso, porque tem um jornalista aí que parece que a especialidade dele agora é falar besteira sobre o Botafogo e tudo, absolutamente tudo que ele fala no canal dele acontece o contrário. Porque ele cravou que o Luiz Henrique não queria vir pro Botafogo e que não viria, aí falou essa besteira agora do Igor Jesus. Eu não vou dizer o nome desse jornalista para não dar ibope para ele, mas como a gente está perto da hora do almoço, me lembrou, desde criança eu gostava muito de um prato que era um filé ao molho madeira, e o nome do prato era filé à Nicola. Eu adorava esse prato. Mas, enfim, não tem por que falar quem é o jornalista para não dar ibope para ele. E satisfeito, né, com essa contratação. É um jogador jovem, eu sinceramente não conhecia muito, mas Acabou campeonato fofoca, Emirados né? Árabes. Acabou a fofoca. Não, e assim, aparentemente uma boa contratação do Botafogo, né? Parece que é uma boa contratação, a gente não tem como ter certeza, a gente vai ter que esperar, porque senão depois falou que o cara era bom e o cara é um pereba. Vamos aguardar. Parece que é uma boa contratação. É difícil o Botafogo hoje em dia contratar um pereba. Assim, você não gosta do Walter, mas assim, não é um pereba. Pode não ser o tipo de jogador para os desafios dessa temporada. Pode estar só no momento ruim também, né? E pode estar só no momento ruim, mas assim, às vezes pode não ter futebol suficiente para ser o zagueiro titular de um time que quer brigar pelo título da Libertadores, que quer terminar no top 4 do futebol brasileiro. Pode ser, como pode não ser. Mas assim, pereba, porra, não tem. A não ser essa galera que vem do intercâmbio aí, né? Esse cara que o John Texor traz de intercâmbio, que também não vamos ficar aqui citando que nem joga, mas a galera que nem joga. Mas assim, a gente já cansou de ver exemplo de jogador que às vezes, não só aqui do Botafogo, tá falando do futebol de modo geral, que sai escorraçado de um clube e depois arrebenta. Vamos lá, Samuel Eto'o, ele saiu do Real Madrid pela porta dos fundos, como se fosse um Zé Ninguém. Depois ele foi jogar no grande rival Barcelona e fez o que fez, né? Enfim, não tô querendo dizer que o Igor Jesus é o Samuel Eto'o, pelo amor de Deus, né? Mas assim, vamos ter paciência e torcer, porque eu acho que é uma boa contratação, sim. E acabou a fofoquinha, ele vestiu a camisa do Botafogo, falou que tá tudo certo, para parar com essa ladainha também, que tá no saco toda hora, jornalista querendo desdizer alguma coisa sobre o Botafogo, e depois passa vergonha, né? Até o dia do jogo contra a LDU vai sair uma notícia do Marlon Freitas. Tenho certeza que vai ser a próxima. Joaquim, muito obrigado por mais um vídeo. Hoje começamos um pouquinho mais tarde. Pedimos desculpas aos amigos que estão acostumados a entrar aqui no canal às 11 horas da manhã e tem um vídeo, mas é o que eu falei, estava cuidando da saúde. Façam o mesmo, Joaquim que é super fitness também, né? Hoje foi para academia, nem tanto. Não? Eu só tento compensar os exageros do final de semana. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem um plano de membros a partir de R$5, e aqui do lado da careca dele
Simples Reserva, mira o QR Code, entra na loja, escolhe as roupas que você gostou mais e aí depois eu te dou um desconto de 10%, o cupom Setor10. Falando em excessos, porra, ontem teve uma baratona da Simples Reserva, que ela é parceira do Comida de Boteco. Aí os caras fecharam uma van, me convidaram, meu irmão. Eu Eu vou fiquei ter que. acompanhando as fotos aqui. Rapaz, vou ter que ir pra. Ainda não tive tempo, né, de ir pra academia. Eu vou ter que ir de qualquer jeito, porque Mas senão, já tô irmão, me acho que. inspirando nas receitas que você postou lá para eu fazer o meu comida de boteco particular aqui. É isso. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Valeu!